Começa agora o programa Papo Cultural, com Deise Candreva. Boa tarde, meus queridos ouvintes do Papo Cultural com Deise Candreva, aqui na Rádio Luna Rio, trazendo sempre o melhor para você. E como sempre, hoje trazendo uma pessoa super especial que mora no coração da gente, nossa querida Tati Vidal. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, batendo esse papo, conversando sobre questões culturais, questões da mente, da alma, do coração. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço e é um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada. Então, como de praxe, vamos iniciar com uma breve oração. Pai de infinita bondade e justiça, graças te damos por estarmos aqui mais uma vez, levando coisas boas para os nossos ouvintes. Abençoa a vida da nossa querida Tatiana Vidal, de toda a sua família, Senhor. Abençoa a nossa equipe, a nossa rádio Luna Rio, Senhor. Abençoa, Pai, todos do movimento ruísta, nossos líderes, Dudu Fagundes, Mestre das Ruas, Théo Lima, todos os teus componentes, Senhor. Abençoa e sara o mundo. Abençoa cada um de nossos ouvintes conforme a tua vontade e que jamais percamos a consciência nossa, do nosso dever de transformar um mundo cada vez melhor. A nossa responsabilidade perante a vida, como instrumento em suas mãos, eu te peço e agradeço hoje e sempre. Amém. É isso aí, Tati. A nossa querida Tatiana, com essa voz belíssima, é cantora, compositora, ela é professora, inclusive professora de técnica vocal, e hoje vai nos dar várias dicas a respeito, né, Tati? Exatamente. A gente faz de tudo um pouco, né? Mas tudo sempre norteando esse assunto da expressão humana. A minha grande paixão é a expressão humana, e a voz é a nossa principal ferramenta de comunicação, né? A principal ferramenta que a gente tem para expressar nossas emoções, expressar os nossos sentimentos. E eu gosto de brincar que a voz é a ferramenta mais poderosa que existe, porque ela pode começar uma guerra ou dizer eu te amo. Desde a Bíblia a gente vê coisas falando sobre a voz, né? Porque o verbo se fez carne. Então a voz está presente o tempo inteiro. O sopro da vida era sempre essa questão do faça-se luz. Era a voz fazendo com que as coisas se tornassem reais. E essa abordagem que a gente faz da voz, e eu acredito que a voz ela é essa ferramenta assim, da expressão, da comunicação, e esse lugar para a gente poder personificar os nossos sentimentos, tirar as coisinhas que estão lá dentro da gente e conseguir trazer para esse mundo real e compartilhar com as pessoas, né? Exatamente. Que belo pensamento, né? E a gente aprendendo a controlar a nossa voz, a gente consegue também observar melhor as nossas emoções, né? Como é que a gente lida com as pessoas ao nosso redor. A gente pode começar brigas ou acabar com as brigas, né? Dependendo de como eu falo. Imagina, quem nunca teve aquele problema de não foi o que ele disse, foi como ele disse. Exatamente. Então, esse como a gente usa a voz faz muita diferença nas nossas relações interpessoais, né? A gente pode ter relações mais estressantes, mais estressadas, e mas você é sempre grosso, e aí começa sempre uma briga, ou você pode trazer uma paz, trazer mais calma para o seu ambiente familiar, o seu ambiente de trabalho, que se você consegue coordenar o jeito que você fala, o jeito que você usa a sua voz. Então, a abordagem que eu gosto de fazer em relação à voz tem sempre a ver com isso, com essa questão do autoconhecimento, da gente se olhar
é um instrumento que está dentro da gente. Então, para a gente trabalhar a voz, o primeiro passo é conseguir olhar para a gente, que com essa sociedade, com esses tempos tão velozes, tão acelerados, às vezes é difícil as pessoas pararem para se olhar, né? Para prestar, dar atenção para como é que eu tô, como é que tá minha voz, como é que tá meu corpo, eu tô tensa, eu não tô tensa, como é que eu tô falando, será que eu tô falando de uma forma muito agressiva? Ou será que, de repente, eu tô querendo passar uma sensação de autoridade, mas não tô conseguindo porque eu não sei expressar essa autoridade através da minha voz? Então, a voz, ela tem muito poder, né? Exatamente, exatamente. Eu lembrei agora quando fui fazer o curso de sargento, tá? Né? Tem um concurso, né? Aí a gente foi aprender ordem unida, né? Como que a gente ia ser graduado e sem saber, né? Como que a gente ia cobrar sem saber. Então, na hora de ordem unida, tinha uma amiga que ela falava assim, pelotão sentido. Não, menina, não é pedir, é como dar ordem, ela, sentido! Não, não é chamando, é dando ordem, é sentido. É exatamente isso. E Ah, dependendo, agora é realmente perde a autoridade, né? como que é importante isso que você está falando, que a gente vai se, como você falou, a gente vai se autoanalisando, né? Porque a gente fica aborrecida, a gente aumenta o tom de voz, a gente dá um grito, sente logo que doeu a garganta. Então, quer dizer, é uma forma de falar: olha só, você não está só machucando, você está também se machucando, né? Então, esse tom que você leva para o estudo vocal, tem um trabalho psicológico que faz a gente refletir. A ideia realmente dessa abordagem não é ver a voz só como uma questão técnica, é usar a técnica como uma ferramenta para esse autoconhecimento. Então, é usar o desenvolvimento vocal como uma ferramenta de autoconhecimento e de evolução. E é uma coisa que a gente pode usar para cantar, que é uma ferramenta maravilhosa, lúdica, é gostoso, leva a gente para outra dimensão, mas você usar também no seu dia a dia. Então, quando você começa a conhecer a sua voz, você pode tanto cantar melhor, como falar melhor, como se expressar melhor, como se comunicar melhor. E você tem também a opção de escolher a impressão que você quer passar. Então, através das técnicas, a gente pode escolher, como você está dando esse exemplo aí da menina que tinha que falar sentido, e ela não sabia muito bem como usar. Então, tem ferramentas que a gente consegue perceber o que a gente faz com a voz e que impressão que isso causa. Então, por exemplo, se eu acentuo as minhas tônicas, eu passo uma ideia de mais firmeza, de mais assertividade. Mas se eu acentuo todas as minhas tônicas, eu já começo a passar uma ideia de intransigência. Não adianta falar comigo, porque eu não vou aceitar nenhuma opinião. Agora, se eu prolongo a sílaba tônica, eu já começo a dar uma ideia de acolhimento, de flexibilidade. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para a sílaba tônica, o tempo forte da palavra mesmo, né? Então, eu não quero, né? O tempo forte do não, então eu posso fazer eu não quero, ou então eu não, faz assim, né? Então, com isso eu dou mais flexibilidade. E aí, dependendo do que eu quero passar, eu vou conduzir a minha voz de uma forma ou da outra. E cantando a mesma coisa. Então, se é uma música mais romântica, eu vou usar uma voz mais cheinha, então, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Agora, se é uma música mais animadinha, eu já vou jogar um timbre mais brilhante, já vou colocar uma voz mais para frente. Então, quando eu coloco o timbre mais brilhante, eu dou uma ideia de mais animação. Quando eu coloco um timbre um pouco mais escuro, eu já dou uma ideia de mais seriedade ou de mais romantismo. Exato, exato. Então, já que a gente está nessa vibe, que tal a gente começar ouvindo essa interpretação maravilhosa sua, Tati, Então, vamos lá. do Sangrando. Sangrando. E sangrando tem super a ver com esse papo, né? Que ele começa a falar: quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando.
Legal, então vamos ouvir Tatiana Vidal interpretando Sangrando do Zequinha. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abri minha garganta, essa força é tanta. Tudo que você ouvir esteja certa, que estarei vivendo. Vejo o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transportando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que é apenas o meu jeito de dizer o que é amar. Quando eu abri minha garganta, essa força é tanta. Tudo que você ouvir esteja certa, que estarei vivendo. Vejo o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transportando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que é apenas o meu jeito de viver o que é amar. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que é apenas o meu jeito de viver o que é amar. Mas, gente, que maravilha, Tati! Que coisa linda! Interpretação, realmente tem tudo a ver com aquilo que você está falando, né? De você trazer o clima da mensagem que você quer passar, né? Exatamente. Tem o texto, ele tem uma força muito grande, né? E quando a gente canta, na verdade, o que a gente faz? A gente cria cenários sonoros, né? Então, quando eu estou cantando ali aquela música, eu quero passar uma mensagem. E aí eu escolho quais são as palavras, na verdade, que eu quero dar o destaque, né? E aí, dependendo do destaque que eu quero dar, ou eu vou aumentar o volume dessa palavra, eu vou fazê-la mais escurinha, mas eu vou trazer destaques. Imagina se eu cantasse ali, né? Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Então, estou só fazendo, não estou dando destaque nenhuma para as palavras. Então, agora, o que eu faço? Quando eu soltar a minha voz. Então, eu escolhi a palavra minha. Ou eu poderia fazer, quando eu soltar a minha voz, escolhi a palavra voz. Então, isso tanto cantando quanto falando, eu posso escolher
quais são as palavras que eu quero que o meu interlocutor perceba. E com isso, eu mastigo a mensagem para você. E aí eu consigo emocionar, porque quando a gente está falando emocionado, a gente pontua algumas palavras, como eu fiz agora, a gente pontua algumas palavras. E para a interpretação ficar interessante, o que a gente precisa fazer? Dar coloridos. Então, eu faço sonoridades diferentes. Então, uma hora eu faço um timbre mais escuro, outra hora eu faço um timbre mais brilhante, uma hora eu acentuo uma palavra, ou então eu vou recolher a outra palavra. E isso que vai dando personalidade na música. Então, cantar é como se eu estivesse interpretando um texto teatral, só que com melodia. Então, sim, isso é uma coisa que às vezes as pessoas não param para pensar, não, tá afinado, tá certinho. Não, tem mais, né? Tem coisa além do afinado. Então, para que a gente estuda técnica vocal? Para eu conseguir ter recursos para conseguir exteriorizar o meu pensamento. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de uma bailarina, que ela fala assim: o único motivo de se estudar uma técnica é não deixar que corpo e mente atrapalhem a livre expressão do ser. Porque às vezes a gente não consegue cantar, porque na cabeça, meu Deus, eu não consigo dar aquela nota. Ou então você não canta porque você fala, não, mas quando eu vou chegar naquele agudo, eu não consigo, meu corpo não deixa. Exatamente. Então a gente estuda a técnica, é isso, para não deixar nem que o corpo, nem que a mente impeçam a nossa expressão, a livre expressão. Então, a gente treina justamente para conseguir se expressar de uma forma mais à vontade, mais natural e com mais segurança. Para isso que a gente treina, para isso que a gente estuda a voz. E aí os treinos técnicos, eles são justamente para entregar ferramentas para que a gente consiga fazer esse tipo de interpretação e escolher. A gente vai ver que eu trouxe trechinhos de apresentações ao vivo com abordagens diferentes. Então, essa daí era com banda, mas é uma música mais balada, mais intimista. Eu tenho uma com banda que é mais para frente, eu tenho uma que é mais pop. Então, a gente vai ver que eu vou usar vozes diferentes dependendo da emoção que eu quero passar. Legal. Então, vamos ouvir Pétala de Djavan? Então, Pétala, ela é uma abordagem de piano e voz, e é uma música bem romântica. Então, eu vou começar, o seu amor. Então, eu vou ilustrando o que eu quero falar através das minhas colocações vocais. Então, vamos lá de Pétala. Comigo no piano é Rafael Montechiari, que você já entrevistou também. Que legal! Bom. O seu amor é luz que nem riquezas a do destino, clareza no pétala.
e fim. Por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela assim. Por ser amor, invade e fim. Muito lindo, muito lindo. E realmente, né? Ali é a palavra, a forma que interpreta, como que vem, né? A gente sente aquela emoção, né? Aquela coisa Exatamente. estranha, assim, na gente, né? E aí as palavras elas vão mudando. Então tem uma hora da música que a melodia tá igual, mas o texto muda. No que o texto muda, eu tenho que mudar o meu jeito de cantar. Eu não tenho como falar amor do mesmo jeito que eu falo ódio. As palavras têm pesos diferentes, então cada palavra tem um sabor. E aí a gente faz uma coisa chamada de articulação ilustrativa. O que seria essa articulação ilustrativa? Eu, através da minha colocação, da minha emissão, eu desenho o que seria aquela palavra. Então, imagina, onde é que você mora? Por exemplo, agora eu moro em Manaus. Aí eu falo assim, nossa, Manaus é longe. Ou seja, eu dei essa intenção de que é longe. Ou então, não, eu moro, sei lá, vai que você mora em Manaus também. Você fala, moro em Manaus. Eu também, é aqui pertinho, pertinho. Ou então, é longe, é pertinho. Então, com o jeitinho que eu articulo, eu dou essa ideia. Então, tem uma hora ali dessa música que eu falo assim, o ser amor invade. Eu faço a ideia do que está invade. Posse mesmo ali. Tomando posse, mas eu faço, o ser amor invade, enfim. Ou seja, eu não tenho a mesma emoção do que invade. Que aí a pessoa que está ouvindo, ela vai nessa emoção junto comigo. E aí na segunda parte da música, eu faço já um crescente com ela, que normalmente quando a gente repete uma ideia, né? Imagina que eu estou aqui falando com você, eu falo, olha, eu não quero ir ali naquele lugar. Não, eu não quero ir naquele lugar. Não, eu não quero. Né? Cada vez que você fala, a gente vai dando uma intenção diferente. Isso é o que a gente faz naturalmente. Então, a boa é a gente buscar essa naturalidade da emoção na música. Então, a gente conseguir ir criando essas cenas, tanto para a gente quanto para quem ouve. E é isso que emociona. Então, uma boa dica para melhorar a interpretação é, primeiro, você pega e entende o texto. Do que se trata essa música? A música é alegre? A música é triste? Tá, mas é triste melancólico ou é um triste revoltado? E depende também da minha personalidade, que a gente chama de temperatura do personagem. Então, imagina que eu vou cantar, sei lá, insensatez, e eu sou uma pessoa melancólica. Então, a insensatez é insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. Agora, se eu for uma pessoa estressada, eu já cantaria isso. Insensatez que você fez, coração, né? Eu vou dar uma outra intenção. Então, quando a gente vai interpretar uma música, a gente tem que saber do que se trata e quem sou eu, qual é a intenção que eu quero passar naquela canção, né? Que coisa linda, coisa linda. E seguindo aí nessa vibe, vamos ouvir agora
Paciência, Paciência, do Lenin, que é uma música muito atual, né, Deise, que é bem o que a gente está vivendo, né, enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência, então a gente vai fingindo ter paciência, e por isso que é importante o poder do texto, né, o poder da palavra, e o poder que a música tem de tocar os nossos corações, fazer a gente pensar, e traz essa abordagem sem muito preconceito, né? Exato. Paciência. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera, pede pressa, eu me recuso facilada, vou devagar. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera no mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que me falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber, a vida não para, não parar. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para, a vida não para, a vida não para, a vida não Que lindo, 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 lindo esse poema. É isso mesmo. Vamos tentando ter um pouco mais de paciência. Exatamente. E aí tem nessa música que, por exemplo, quando eu falo esse um pouco mais de paciência, eu dou uma intenção de que eu tô sem paciência. Eu dou Exatamente. uma intenção de que eu tô sem paciência. Se eu quisesse passar a ideia de paciência, Mas, né? Já entra eu já sem paciência. Aí já paciência. Então, para trazer essa ideia, aí eu escolho uma textura de voz com mais fechamento, né? Então, o que a gente coordena basicamente com a voz, né? A questão do ar, né? Como é que eu coordeno essa emissão aérea, se eu mando mais ar ou menos ar. A outra coisa que a gente coordena é o que acontece aqui com essa garganta, né? Se essa prega vocal está mais abertinha, eu tenho sons mais macios, e se ela está mais fechadinha, eu tenho sons com um pouco mais de punch, um pouco mais firmes. E aí, para onde eu jogo esse som? Se eu projeto mais para trás essa voz, eu tenho sonoridades mais escuras. Se eu projeto mais para frente, eu tenho sonoridades mais brilhantes. Se eu fecho essa prega vocal, eu tenho sons mais firminhos, mais pesadinhos. Se eu abro um pouquinho mais essa prega vocal, eu tenho sons mais macios. Então, a partir daí, eu vou fazendo as minhas escolhas estéticas. Então, cantar é como se fosse um esporte. Imagina, então, que eu quero, sei lá, jogar vôlei. O que eu preciso para ser jogadora de vôlei? Malhar, né? Fortalecer ali a minha musculatura. Preciso entender algumas técnicas, né? Como é que eu pego a bola e jogar. O que a gente faz numa aula de canto é exatamente a mesma coisa. A gente fortalece musculaturas e entende como é que eu mexo esses mecanismos aqui
para me dar sonoridades diferentes. Para quê? Para que eu consiga escolher a interpretação que eu quero. Para que eu tenha personalidade. Exato. E você falando agora, né, eu comecei a perceber da importância do estudo de técnica vocal para várias outras profissões além de cantar, né? Porque você utiliza na oratória, você pode utilizar para cantar, você pode utilizar como atriz, ator, você até para você fazer também tem a profissão. Para venda. Sim, para venda. Esqueci agora, fugiu. Tem um filme, aí você tem que. Dublagem. Dublagem, para dublagem. né? Sim. Essa coisa da colocação da voz conforme o personagem que você vai dublar, né? Essa coisa toda. Como que é importante. Eu nunca tinha parado para pensar na amplitude do que é o estudo da técnica vocal. E serve para tudo, né? Se você pensar bem, a gente usa a voz de pedir o cafezinho na padaria a cantar uma ópera. A gente usa a voz o tempo inteiro. Uhum. Então, a brincadeira da técnica vocal, para mim, tem muito a ver com essa abordagem do autoconhecimento mesmo. Aí, claro que eu vou puxar uma super sardinha para isso, que é a minha paixão, mas eu acredito, sim, que todo mundo deveria estudar um pouquinho de técnica vocal, para conhecer um pouquinho mais da voz, para saber um pouquinho mais como é que conduz essas palavras, até para ter mais empoderamento, né? Eu tenho um curso que é o Clube Vocal Só para Mulheres, que a gente teve a ideia do Clube Vocal Só para Mulheres, foi no Dia Internacional das Mulheres, que a gente foi lançar o curso e falou, vamos fazer uma coisa só para mulheres, né? Porque ainda mais a gente, mulher, a gente precisa ter uma voz mais ativa, né? Então, ter mais poder, essa questão do empoderamento feminino, do acolhimento, da sororidade, das mulheres se apoiando. E aí a gente criou esse clube vocal só para mulheres, onde a gente trabalha essas questões da técnica vocal e com uma abordagem bem humanizada, e dessa mesmo de se empodere da sua voz e se empodere de você. Que a voz tem esse poder, né? De, tipo, se eu quero pedir uma coisa delicadinha, eu falo assim, amor, faz ali pra mim, poxa, pega ali, a pessoa não pega, pega, agora! Daí você, senhora, né? Então a gente consegue... Sim, pego. Então a gente consegue escolher, quando eu consigo escolher como é que eu quero me comunicar, eu me sinto mais empoderada, né? Que foi o primeiro exemplo que você deu da sua amiga lá que não conseguia falar, sentido! Sentido. Pô, ninguém vai te ouvir, né? Sentido. É uma excelente pessoa, mas a gente se divertiu um pouco. Mas, assim, e outra coisa também, até para liderança de empresas e tudo mais, né? Com certeza. Às vezes a pessoa não consegue um cargo de chefia, porque, imagina, eu estou disputando um cargo ali de chefia, que eu preciso ter autoridade sobre uma equipe. E aí eu não sei por que eu não consigo nunca esse cargo. Meu currículo é excelente, mas eu não consigo esse cargo de chefia, porque eu não consigo ter uma voz empoderada. E às vezes as pessoas não sabem nem por que não está conseguindo aquele cargo. Eu tive uma cliente que ela nem era de canto, ela era de voz falada. E ela fazia uma gestão de um hotel, e aí ela tinha essa vozinha assim, mansinha, né? E aí ela falava que ela tinha uma funcionária que nunca obedecia a ela. E era fulana, aí ela falou assim, fulana, mesa 2, e a menina nunca ia. Ela falou, fulana, mesa 2, e a menina nunca ia. E aí a gente começou a treinar como ela tinha que falar. Aí ela chega numa sessão e falou, Tati, eu falei, fulana, mesa 2, ela foi na mesma hora. Ela falou, até se espantou, né? Que ela sempre fala assim, fulana, mesa 2. Eu falo, tá bom, eu já vou. Aí onde ela fala, fulana, mesa 2. Ela, entendi, mesa 2. E foi, e seguiu, né? Então, essa coisa da autoridade vocal, ela é muito ancestral, né?
A gente tem essa coisa de ouvir, né? A criança que tem uma voz mais delicada não tem tanta autoridade, de repente, o pai que tinha uma voz mais enérgica. Então, a gente ainda traz alguma coisa desses instintos primitivos, dessas percepções primitivas, que quando eu faço uma voz um pouquinho mais grave, um pouquinho mais assertiva, eu passo uma ideia de mais autoridade, e quando a vozinha está mais docinha, passa uma ideia de fragilidade, né? Então, essa coordenação ali com certeza faz toda a diferença, ainda mais para as mulheres que querem se empoderar, né? É certo, sim. Mas tem tudo a ver mesmo. Como que é importante o estudo da técnica vocal, né? E você, os nossos ouvintes estando interessados em saber mais, em ter aulas com você, como é que eles fariam? Olha, eu tenho... eu estou atendendo online, atendo online o Brasil inteiro e o mundo, né? Inclusive, eu tenho alunos fora do Brasil, então o online facilita bastante. Eu vou iniciar um grupo agora em agosto desse clube vocal só para mulheres e vou iniciar uma outra turma que é o curso Conheça a Sua Voz. Nos dois, o Conheça a Sua Voz é para o público em geral e o clube vocal só para mulheres, obviamente, é só para mulheres, né? E a abordagem é essa, de você começar a conhecer a sua voz, entender como é que ela funciona e conhecendo essas ferramentas, saber utilizar para cantar ou para falar. Então, são 3 meses de curso, nos dois, 3 meses de curso, onde a gente vai trabalhar técnicas de respiração, aprender a aquecer a voz, aprender a fazer graves, a fazer agudos, efeitos. Nesse módulo agora do Clube Vocal para Mulheres, ele é o módulo Técnica e Emoção, onde a gente vai falar bastante sobre essa questão de como usar a técnica vocal para transmitir a emoção. Então, a gente vai trabalhar um repertório. Então, nesses cursos, esses são os cursos que a gente tem, que são em grupo, qualquer um pode se inscrever, iniciantes ou pessoas profissionais, todo mundo vai se beneficiar. Então, é só entrar em contato comigo, tem a minha rede social, no Instagram eu estou como Tati Vidal _voz, Tati, T-A-T-I, não tem H, não tem Y, então Tati Vidal _voz, ou pelo meu WhatsApp, que é 021 99343 2073, 21 99343 2073. Pode mandar um e-mail também, tati.vidal@gmail. E é isso. E se quiser fazer individual, eu sempre monto um plano personalizado para a pessoa. Então, eu vou montar, você vai me dizer o que você está buscando, e a gente vai montar um plano de treinos personalizado. Então, para todas as idades. Os dois também, no problem. Como é que é? Se quiser, pode fazer os dois também, né? Não... Pode fazer os dois também. Eu até caiu meu fone. Eu tenho uma aluna que ela faz individual comigo e faz o clube vocal só para mulheres. Então, é legal, o grupo ele tem essa coisa de você conseguir enxergar o outro fazendo, porque às vezes quando você escuta a outra pessoa fazendo, você fala, então é isso que eu não estou conseguindo perceber em mim. Então, é bem legal. Então, uma coisa complementa a outra. E no individual, obviamente, você tem uma atenção exclusiva para você e os planos são montados, os exercícios são montados de acordo com as suas necessidades. Então, pode fazer os dois, pode fazer o clube vocal só para mulheres e pode fazer o individual, ou pode fazer o Conheça a Sua Voz e também o plano personalizado. Então, é só mandar uma mensagem. E quem tiver dúvidas sobre voz, quem quiser fazer perguntas, eu gosto muito de falar sobre o tema, então sempre vou ter o maior prazer de responder, não fiquem tímidos. Pode me procurar lá na rede social, pode me mandar mensagem que eu adoro responder. Se não decorar nenhum, tem o meu site também, ó, tatividal.com.br, que também me acha lá e acha os meus contatos lá. Ok. Então, vamos continuar aqui. Agora, gente, agora nós vamos ouvir uma composição de autoria da nossa querida Tatiana Vidal. Isso aí, Olhos em Diagonal. Olhos em Diagonal. Posso tocar? Manda ver.
Muito bom, lindo, lindo demais, lindo demais. Interessante, né, que tem várias modulações, né? Tem uma hora Exatamente. mais lentinha, daqui a pouco entra aquela coisa, naquela... Ela vai falando da paixão, né? Então ela começa com: eu quero teu sorriso, desfrutar os olhos quentes da paixão. E aí a voz vai vindo nessa pegada. E o tempo, um estopim a se estourar, e eu explodindo de emoção. E aí eu mudo aqui o registro. Então eu tô vindo com uma voz mais pesada, e aí quando eu quero as coisas delicadas, eu troco para uma voz de cabeça. E aí vem crescendo a música, né? Eu fui, como é que é? Teus olhos em diagonal. Já é a hora que a pessoa está se apaixonando. Primeiro ela só olhou, eu quero em teu sorriso, desfrutar. Então eu tô só sentindo um pouquinho. Aí a hora que a pessoa se veja naquele momento da paixão, a voz cresce e a música também. Teus olhos em diagonal, mistura do bem e o mal e do querer, do que perturba todo ser. Teus modos, teu jeito de encantar, me deixa com água na boca querendo brincar. E aí depois tem a hora do eu fui parar em teus braços. Aí já é o ponto forte da música. Aí a voz já tá bem mais brilhante. E tem uma hora que eu falo do, como é que cadê a opção? Eu fui parar em teus braços. Qualquer contato é fato, é um disparo do meu coração. Aí para dar essa ideia como se fosse um tiro, aí eu uso uma voz bem agudinha e com a voz de cabeça. Então, qualquer contato é fato, é um disparo do meu coração. Então, eu mudei, inclusive... mudei o ajuste como para dar essa ideia de... Né, de um tiro, né? Meu coração... Então, eu mudei o registro vocal também. Eu poderia ter escolhido fazer é um disparo do meu coração, mas não ia ter o mesmo impacto do que esse disparo do meu coração. Joguei a voz para um outro lugar. E aí eu volto com ela, né? Seus olhos, teu jeito. Então, uma hora eu fiz com mais fechamento, a voz mais firminha. E quando eu quero dar uma ideia de ou mais delicadeza, eu boto a voz nesse outro lugar. Então, o que eu estou modulando aqui é o nível de fechamento da minha prega vocal. Então, uma hora pode-se dizer, usando a linguagem mais clássica, uma hora eu estou cantando com voz de peito, outra hora eu estou cantando com voz de cabeça. E isso que vai dando colorido e esse climão na música. E aí, isso a gente está falando, na verdade, de cérebro. Né? Quanto mais cores eu entrego para o meu cérebro, ele vai achando aquilo mais interessante. Porque eu estou dando texturas diferentes. Exato, e depois que você pega a técnica, você brinca, né? Exatamente, exatamente. Legal, cara, que Você lindo. escolhe como se você tivesse ali uma caixinha de cores, né? Você vai escolhendo qual a cor que você quer usar para pintar ali o seu desenho, né? Aqui eu quero mais azul, aqui eu quero mais vermelho. Então você vai pegando uma caixinha de cores ali para você poder usar e pintar o seu desenho, né? Pintar a sua interpretação, a sua música, com a sua carinha, né? Com a sua personalidade, né? Sim, muito lindo mesmo.
E que tal a gente ouvir agora Valerie, é isso? Valerie, isso. Aí, Valerie, essa daí foi a gravação de um ensaio de uma banda minha que se chama Sou do Rio. Aí a Valerie já é uma música bem mais pop. Então, em alguns momentos, eu uso uns drives. Que o drive é o quê? Essa voz um pouquinho mais rasgada. Esse hey, 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 hey. E que também tem técnica para a gente aprender a fazer esse tal drive. Então, para trazer essa sonoridade um pouco mais moderna, um pouco mais pop, de vez em quando eu jogo um drivezinho. Então, vamos lá, de Valerie. A Sou do Rio. Muito. É como você falou, cada composição, cada música, uma interpretação própria dentro daquele estilo, dentro daquela mensagem,
né? Como é que o intérprete ele se torna múltiplo, né? Exatamente. E aí, para cada música, você recolhe algumas ferramentas, né? Então, por exemplo, nessa daí que já era uma música americana, mais gringa, eu uso a voz bem mais assim, né? E na primeira lá que a gente mostrou, quando eu soltar a minha voz, era uma coisa mais assim. E essa já era uma coisa mais colocadinha, e de vez em quando eu uso um drivezinho, né? Why don't you come on? Why don't you come over, Valerie? Então, de vez em quando eu jogo uns efeitos diferentes. Então, o efeito é como se fosse o tempero. Então, dependendo da comida, eu uso temperos diferentes. Então, tem músicas que pedem mais um tipo de tempero do que outro. Então, se eu não colocar tempero nenhum, fica sem graça. Se eu colocar tempero demais, às vezes passa. Mas tem gente que gosta da comida mais temperada, tem gente que gosta da comida menos temperada. Tem certo tipo de comida que pede mais tempero e tem outras que pedem menos tempero. Então, a mesma coisa a gente pensa para música. Então, dependendo do estilo, eu vou escolher temperos diferentes. Então, por exemplo, o rock and roll, ele tem muito tempero de drive. Então, você vai ouvir um rock, tem muito... né? Tem muito drive. Você vai escutar uma bossa nova, já não tem muito esse tempero de drive. Já é uma coisa mais... Um cantinho, violão, é uma voz mais macia. Eu visto uma outra roupa. Se eu vou cantar um gospel, o gospel usa muito tempero de melisma, que são aqueles... né? Então, no gospel tem bastante tempero do melisma. Então, para cada estilo... eu vou ter... muito a Marisa Monte, né? Esse estilo. Também usa, exatamente. Então, a Marisa Monte ela já usa uma voz um pouquinho mais macia, usa de vez em quando uma apogiatura, tipo, não é fácil, é estranho, estranho. Então, eu botei só um temperinho aqui. Então, sei lá, a pessoa vai cantar lá um parabéns pra você, né? Parabéns pra você. Então, eu boto então eu boto um cheirinho ali. E aí, com isso, eu vou enfeitando, né? Eu vou temperando mesmo a minha música. E aí, a gente, dentro da técnica, quando a gente começa a estudar a interpretação, a gente vai estudando também o que cada estilo pede de colocação vocal e de temperinho. Legal, muito bacana mesmo. Muito lindo, muito lindo. Vamos ouvir, então, agora Isso, então vamos de é a nossa saideira da música aqui. Eu acho essa música muito importante, que ela é sempre atemporal, né? E fala disso, que a gente quer valer o nosso amor, né? A gente quer valer o que a gente é. Então, a gente anda com os valores tão deturpados, né? Que a gente, às vezes, não consegue enxergar o outro como um ser humano que tem defeitos e qualidades, né? E a gente quer ser, de verdade, a gente quer ser valorizado pelo que a gente é, pelo nosso humor, pelo nosso suor, né? O quanto a gente batalha para conseguir as coisas. Hoje eu fiz uma postagem lá na minha rede social falando isso, tem pessoas que não nasceram da herança, não tem indicação, e a gente, tudo que conseguiu pelo suor do seu trabalho, né? Isso tem que ser valorizado, né? E a gente não sabe quais são as lutas que aquela pessoa está enfrentando. Então, o grande barato é a gente ser gentil com todo mundo, porque você não sabe, de repente, eu estou aqui, vai que você está no seu inferno astral, está passando por um monte de veneno e eu nem sei. Então, de repente, você está precisando que eu seja um pouco mais gentil, ou de repente eu estou passando por algum problema que você nem sabe, e talvez eu precise simplesmente de um sorriso a mais, de um gesto de gentileza. E se a gente puder, de fato, criar essa cultura de olhar o outro e tentar ser mais gentil, né? A gente não sabe pelas lutas que o outro está passando, e o quanto que, de repente, você está mais à frente, até falando da voz, né? Você escuta a pessoa cantando, nossa, tá cantando mal, canta péssimo, mas você não sabe como ela cantava antes. Então, às vezes eu tenho uns alunos que você fala assim, pô, esse cara, pra mim, ele é muito mais top do que o outro que tá cantando melhor. Não, mas por quê? Esse aqui tem a voz melhor, tá, mas esse aqui tem a voz melhor, mas já nasceu com a voz assim. Esse daqui tinha a voz terrível, e agora que ele tá com a voz piorzinha, mas ele tá muito acima desse cara aqui.
Então ele batalhou muito mais para chegar nesse lugar. E eu acho que a gente tem que ser valorizado assim pelas nossas lutas, pelas nossas batalhas, pelo que a gente é, né? Então eu acho que fala um pouquinho disso também, né? Bacana, que bacana. Então vamos ouvir agora Nossa grande Gonzaguinha. Tati Dal. A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso amor, a gente quer o bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer suar, mas de prazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer ter a liberdade. A gente quer viver felicidade. A gente não tem cara de babaca. A gente não tem jeito, eu tenho um pouquinho, né? A gente não está com a bunda exposta na janela pra passar a mão nela. A gente quer viver pleno direito. A gente quer ter todo respeito. A gente quer viver numa nação. A gente quer ser um cidadão. A gente quer viver numa nação. A gente quer ser um cidadão. A gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer nosso suor. A gente quer valer o nosso amor. A gente quer o bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer suar, mas de prazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. A gente não tem cara de babaca. A gente não tem jeito de babaca. A gente não está com a bunda exposta na janela pra passar a mão nela. A gente quer viver pleno direito. A gente quer viver todo respeito. A gente quer viver numa nação mais do que nunca. A gente quer ser um cidadão mais do que nunca. A gente quer viver numa nação. A gente quer ser um cidadão. Mais do que nunca a gente quer ser a gente mesmo. É isso aí. Exatamente. Gente, magnífico, magnífico. Para sempre Gonzaguinha, né? Gonzaguinha é maravilhoso, um cara maravilhoso, né? Puxa vida, rapaz. É, Você traz ele assim dessa forma magnífica, sabe? A forma como você interpreta, a forma como você traz. Olha, eu e todos os ouvintes temos muito que agradecer
Grande aula que você nos deu hoje aí, que acima de tudo, tira uma venda dos nossos olhos, porque inicialmente a gente pensa que a técnica vocal é só para cantar. Como é importante para cantar, mas como que o universo é imenso, né, Sim. a respeito da técnica vocal. Eu já estou apaixonada, já estou inscrita, já. Sim. E é Já uma diversão, né? E é isso que a gente vê, quantas possibilidades que tem e que não é magia, né, Daisy? Não é tipo assim, não é abrir a boca e a voz saiu loucamente. A gente consegue pensar, a gente consegue construir essa voz. Então, tira a voz desse lugar mítico. Ah, é só dom, abre a boca e o som saiu. Não, a gente consegue enxergar, né? Consegue ver coisas diferentes, né? Então, depois desse nosso papo aqui, provavelmente você vai, e a galera que está escutando a gente aqui, vai começar a ouvir a música de um jeito diferente. Falar, olha como é que a voz está aqui. E é mesmo, ela pontuou aquela palavra. E agora está mais... Então, a gente começa a escutar a música de um outro jeitinho, né? A gente ganha mais informações ali para poder brincar com essa música, né? exatamente, exatamente. Olha, eu só tenho muito que agradecer a Eu que agradeço. ter aceito o convite. Você sabe que essa casa é sua, nosso Papo Cultural está sempre com as portas abertas para você, até mesmo porque, ó, você sabe não, porque eu cobro mesmo, gente, olha que coisa feia, tô cobrando em público aqui, olha. Ela vai fazer um programa com a gente, né, Tati, das suas músicas, um programa totalmente autoral, Autoral. da Tatiana Vidal. Gente, eu sou aqui, Estamos encaminhando, tá, terminando de gravar as músicas para ficarem bonitinhas, para trazer tudo aqui redondinho, né? vamos fazer esse programa logo, logo, logo. Eu torcendo Maravilha. por divulgar todas essas suas composições aí, com muito carinho, com muito respeito, com muita admiração por você, né, não só pela grande intérprete, mas pelo grande ser humano que você também é, que sempre nos traz mensagens maravilhosas que nos fazem refletir sobre tantos pontos das nossas vidas, né. Eu acho que isso que é bacana trazer para os nossos ouvintes, viu. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo espaço, mais uma vez. Obrigada pela sua gentileza, pelas palavras tão carinhosas. E parabéns por esse trabalho lindo, né? Quanto que a gente precisa de espaço mesmo para divulgar a cultura e para falar, para refletir, para falar de coisas boas, né? Para trazer realmente esse pensamento de que primeiro que tem um mundo mais bonito que a gente pode olhar e que depende da gente fazer o mundo melhor, né? É o nosso olhar, é o nosso jeito de lidar com o outro, é o nosso jeito de lidar com o mundo que faz o mundo ser melhor, né? Então, parabéns por esse espaço, por esse trabalho maravilhoso que você faz de realmente abrir esse portal para a arte, para a cultura, para a reflexão, para esse mundo bonito, né? Para a gente, diante de tantas dificuldades que a gente vem tendo, né? Ainda mais com essa pandemia e com as dificuldades que a gente tem natural da vida, como é importante ter um portalzinho para a gente poder passear por esse mundo mais bonito, esse mundo mais lúdico, esse mundo da cultura, da arte, né? Não tem aquela frase a arte existe porque a vida por si só não basta, né? Então, é um grande papel que você faz, um grande serviço que você presta para a comunidade. Muito obrigada por abrir esse espaço para estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço, porque a gente sozinho não é nada. É verdade. O É legal verdade. é isso, a gente está cercado de pessoas maravilhosas, assim, como você, traz cada vez mais mensagens muito valorosas para os nossos ouvintes, para a gente também, viu. E gostaria que você deixasse mais uma vez aí as suas redes sociais, para que os nossos ouvintes possam se comunicar, conhecer mais ainda da nossa querida Tati Vidal. Então vamos lá, no Instagram eu tô como
Tati Vidal _voz, Tati sem H, sem Y, sem nada. Então, Tati Vidal _voz. Eu tenho uma outra rede social que é o Letras e Voz, que é onde eu coloco os meus textos, né? Eu também gosto bastante de escrever. E meu site, tatividal.com.br. Se quiser, lá no site tem todos os meus contatos. Se quiser mandar e-mail, tati.vidal@gmail. E meu WhatsApp, 021 99343 2073. 21 99343 2073. Ou tatividal.com.br. Vai ser um prazer ter vocês lá conversando. Quem quiser fazer aula, é só entrar em contato. Sempre tem um plano especial que cabe no seu bolso e cabe nos seus objetivos. A gente vai começar agora Clube Vocal só para mulheres e o curso Conheça a Sua Voz. Então, vem conhecer a sua voz com a gente aqui. Legal. Mais um lembrete também, porque a Tati, como escritora, poetisa, também tem livro editado, né, Tati? Eu tenho um livro que se chama No Avesso dos Olhos, que está na 3ª edição, que é esse rapaz aqui, então, No Avesso dos Olhos. E vou lançar no ano que vem, o Alma Forjada. Então, nesse meu Instagram do Letras e Voz, tem alguma coisinha dos textos do Alma Forjada, que vai ser o meu próximo livro. Tá, então... E quem quiser o No Avesso dos Olhos, ele está disponível para venda, tanto físico quanto o e-book. E o No Avesso dos Olhos, ele tem também um audiolivro com trilha sonora, que é uma coisa bem diferenciada. Então, é um audiolivro que tem musiquinhas, tem trilha sonora. Então, se está falando de passos, tem somzinho de passos. Então, ele está disponível para venda. Você pode jogar lá No Avesso dos Olhos. Ele está disponível no Hotmart. Então, jogando No Avesso dos Olhos aí na internet, você encontra esse meu livro. Hotmart, Avesso dos Olhos, Tati Vidal. Isso aí, No Avesso dos Olhos. As formas do livro. Isso, tem ele físico, tem ele em PDF, né, no e-book, e tem ele como audiolivro. E com Letras e Voz, vocês acham também no Spotify. Se jogar lá Letras e Voz, você acha um blog você acha um blog, um podcast que tem vários textos lá falados. Legal, legal. Então, mais uma vez, muito obrigada, Tati, que o Papai do Céu te abençoe, rique poderosamente. Estou cada vez mais orgulhosa de você. Amém. Muito obrigada pelo espaço, pelo carinho. Então, seja sempre bem-vinda. Um beijo. Fiquem na paz. Papai do Céu abençoe a todos os nossos ouvintes também. Amém. Muito obrigada. Foi a nossa rádio Luna Rio. Beijo, Vivi. Beijo, Souza. Beijo, minha querida Tati. Fica na paz. Beijo. Até a próxima.